presenciei um fenômeno poltergeist. Esse relato de um seguidor, ele mandou por áudio e eu transcrevi ele. Então, assim, foram coisinhas pequenas que começaram a acontecer e que depois, no final do relato, é uma coisa, assim, muito grande, que ele ficou muito assustado e que ele não sabe nem como descrever direito, de tão assustado, de tão forte que foi aquele fenômeno que aconteceu. Bom, bora lá pro relato? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Julia Lousa e bem-vindos ao meu canal. Bom, temos 3 vídeos por semana, toda segunda, quinta e sábado, às 1h da tarde. Então não percam. E durante a semana também temos alguns shorts com relatos bem curtinhos, de 1 minuto até 2 no máximo, para vocês terem sempre a minha companhia aí com vocês. Bom, agora bora lá pro relato de hoje. Meu nome é Fernando e eu sempre fui uma pessoa que acreditei muito na ciência, sempre acreditei no que pudesse ver. Mas, ao mesmo tempo, sempre fui uma criança muito chegada a coisas sobrenaturais, sempre gostei muito de filmes de terror, ocultismo, tudo relacionado à parte do terror e mistério. Sempre gostei. Por volta de 2018, eu estava conhecendo uma pessoa e eu sempre ia na casa dela. Eu lembro que algumas vezes estávamos assistindo TV e começávamos a escutar barulhos de batida no teto. A moça que eu ficava na época morava em uma casa alugada. A dona da casa era muito católica. Não sei se ela tinha alguma outra religião, mas sempre prezava muito por São Cosme e São Damião. A dona também morava no mesmo terreno que essa casa alugada da moça em que eu ficava. Sempre que eu estava na casa dela, gostava de assistir filmes de terror e escutava barulhos no teto, principalmente à noite. Eu lembro que uma vez ela comprou um colchão de casal e nesse dia eu fui dormir na casa dela. O colchão estava na cozinha, ainda embrulhado com os plásticos. E escutei barulho do plástico, como se tivesse alguém andando em cima dele. Até então, tudo bem. Num outro dia, fomos a um sacolão, muito próximo da casa dela, e lembro que estava ali, próximos do corredor, e esse corredor tinha um carrinho, desses de mercado mesmo, e bem cheio de feijão, cheio mesmo, até a boca. Daí, eu falei para ela que iria comprar uma bebida e esse carrinho se mexeu, mas não tinha como, pois ele estava pesado, né, cheio de feijão. Ele se mexeu e parou. Andou cerca de uns 5, 6 centímetros e parou. Levamos um susto, mas continuamos. Um outro dia, estávamos na casa dela, almoçando. Ela tinha feito uma comida que levava batata palha e o pacote de batata estava na mesa. Até que pareceu que tinha alguém apertando o pacote. Foi muito rápido. Eu levei um susto tão grande que eu pulei para trás nesse dia. Mas até então, pra gente estava tudo bem. Poderia ser uma coisa do acaso ou uma coincidência. Mas o fato principal, o que fez eu realmente acreditar no sobrenatural de verdade, foi que mais um dia eu estava na casa dela. E já era de noite, mais ou menos umas 9 horas da noite. E eu estava saindo da casa dela. Parei na porta de saída da casa e falei: seja o que for que vai acontecer, não tenha medo. O Espírito Santo está com você. Nos despedimos e comecei a sair. Lembra que a dona morava no mesmo terreno? Então, a casa da dona era bem em frente da minha ficante. E tinha uma porta de alumínio que dividia de um corredor para o outro. Então, a dona tinha que sair da casa dela, passar pela porta de alumínio para poder ter acesso ao quintal para ir para a casa alugada. Quando eu passei em frente à porta de alumínio, ela começou a bater com tanta violência, tão grande, como se tivesse alguma coisa do outro lado, com muita fúria, muito forte. Ao mesmo tempo que batia, virava maçaneta.
Foi tão forte que eu paralisei na hora. E o filho da dona, que estava na casa, saiu nessa hora perguntando quem era que estava ali, dizendo que ia chamar a polícia. De tão forte que estavam as batidas. Voltei para a casa dela, da ficante. Ela também tinha escutado, todos tinham escutado de tão forte que foi o barulho. Ficamos ali assustados por um tempo. A polícia chegou porque achavam que tinha realmente alguém querendo invadir a casa. Eram 3 policiais armados. Entraram na casa dessa minha ficante da época para vasculhar, para ver se realmente não tinha entrado ninguém. Deram a volta no quarteirão e realmente não acharam nada. Só um gatinho pequeno do outro lado da porta. Então, eles perguntaram: já morreu alguém nessa casa? Eu fui conversar com o policial e perguntar se ele realmente acreditava nessas coisas. E ele respondeu que acreditava e que já tinha visto tanta coisa que não dava nem para explicar. A luz do corredor tinha um sensor que ficava ligado por 30 segundos, só para a pessoa passar. Quando o policial estava saindo, a luz desligou com ele no meio do corredor. Ele, com medo, voltou para pedir para eu ligar a luz novamente para ele passar e ir embora. Ele não conseguiu ir até o final do corredor sem a luz apagada. Depois disso, fui embora para casa e não consegui dormir. Isso aconteceu em Sapopemba, em São Mateus, São Paulo. E aqui termina esse relato. E eu conversando com ele, falei assim, graças a Deus, nunca aconteceu um fenômeno assim tão forte comigo. E se acontecesse, eu ia ficar morrendo de medo. De ver alguma coisa se mexer. Ainda mais assim, bater com tanta força, tanta violência, tanta fúria. E acho que até uma pessoa ateia nesse momento fica com medo, né? Não tem como não ficar com medo de uma coisa assim, tão forte. Ainda mais a gente que conhece o sobrenatural, que acredita, que presencia, né? Bom, se você tem algum tipo de relato parecido com esse, queira ser contado aqui no canal por mim, eu vou ter o maior prazer de contar. Manda o e-mail, tá aqui na descrição, que eu vou contar o relatinho de vocês, tá? O que você achou desse relato? Também quero saber a sua opinião. Então deixa aqui nos comentários sobre o relatinho de hoje, o que você achou. Então é isso. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, tá perdendo seu tempo. Compartilha aí com os amigos, com os familiares, que também gostam desse tipo de assunto, pra fazer a nossa família sobrenatural crescer cada vez mais. Bora chamar o pessoal pra virar a família sobrenatural aqui com a gente. Deixa o seu like. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.